Quer então entender um pouco mais como funciona esse método bola de neve e como transformar algumas ideias em algo mais palpável dentro do seu universo? Então sim, bora! Alô, Libis, tudo bem? Aqui é o Falcamos e hoje nós estamos com mais um episódio de trazendo algumas técnicas literárias e assim transformar a sua criação em algo mais palpável. Vou deixar aqui o pedido do inscrito que pediu essa temática e se você quer também ter um episódio dedicado a algo que você pediu, deixa aqui nos comentários alguma coisa que você gostaria de aprender mais, deixar um pouco mais focado e com isso vou deixando dentro da lista de episódios e quando tiver oportunidade com certeza irei fazer um episódio dedicado a essa temática, beleza? Então bora lá conversar um pouquinho mais da técnica literária de Snowflake ou bola de neve. Então pessoal, quando a gente fala sobre o método Snowflake, basicamente ele serve para a construção de roteiro. Foi criado por Randy Emerson, um escritor e físico norte-americano conhecido por seus trabalhos de ficção cristã e por seu livro sobre técnicas de escrita como Write Fiction for Dummies. O método Snowflake é popular entre escritores de ficção e também pode ser aplicado em outros tipos de narrativa, como roteiros, filmes, séries de TV e até mesmo peças teatrais. Então quando a gente fala sobre o método Snowflake, de uma maneira geral, ele serve para você construir roteiros, principalmente pelas etapas de passos que ele segue. Mas é claro, obviamente utilizando como princípio básico da metodologia, meio que como é trazido a premissa de cada um, você pode adaptar, como foi mesmo colocado, para outras localidades, como um roteiro de filme, como uma peça de teatro, como uma história, como um quadrinho, mas basicamente quando ele fala sobre a construção narrativa dessa metodologia, é uma coisa interessante você imaginar que precisa fazer algumas adaptações. De uma maneira geral, como eu trouxe já alguns episódios já para trás, a técnica do Snowflake, ou bola de neve, tem como princípio fazer o que a gente chama de in-out, ou seja, começar do pequeno e ir aumentando e construindo para fora. Algumas pessoas preferem ser out-in, começando por uma coisa mais macro, um planeta, uma região, e depois ir diminuindo para uma coisa mais específica. No caso do Snowflake, do bola de neve, é uma técnica mais focada para a galera que gosta de ser o in-out, ou seja, começar do pequeno e ir aumentando. Claro que existe alguns passo a passo, algo que eu vou abordar todos os passos hoje, e também algumas adaptações para você ir pensando para construir a sua narrativa e o seu mundo fantástico, porém existem algumas necessidades que a gente vai explicando no pouco a pouco, beleza? Então, falando um pouco sobre esses passo a passo e algumas adaptações, e com isso você conseguir colocar na prática essa metodologia. Então pessoal, quando a gente fala sobre o método Snowflake, o primeiro ponto é o que ele chama de sentença. Seria basicamente você criar uma frase que resume a sua história. Basicamente o que ele está dizendo é o que a gente já traz aqui no canal, chamado de Genius Loci. No Genius Loci, normalmente a gente gosta de usar algo mais focado, bem mais focado, usando como por exemplo 3 palavras, utilizando normalmente um substantivo e 2 adjetivos como forma de você substanciar aquilo que você quer e caracterizar da melhor maneira. Já o nosso escritor aqui, ele traz como objetivo você transcrever numa sentença. O importante dessa sentença é que ela precisa ser uma sentença curta, porque não adianta você fazer um parágrafo inteiro querendo explicar a sua premissa. Tem que ser alguma coisa simples, tem que ser uma coisa direta, porque simplesmente aqui serve como uma base mais de construção e o princípio que não deve ser alterado. Basicamente seria como a gente fez em algumas lives que a gente fazia no ano passado, que era você tem uma premissa, onde tem 3 palavras que diz isso, uma floresta atemporal mágica. Então você tem que pegar tudo que você for construir em cima dessa floresta, tem que girar em torno da magia e em torno da atemporalidade. Nesse formato a gente faz com que se mantenha constante e não crie raízes que você não gostaria de criar. Então caso você queira seguir então esse método utilizando a técnica da bola de neve, da técnica do Snowflake, você começa pensando qual que é a premissa da sua história. Seria aquela sentença primária para você construir o Genius Loci, como a gente já gosta já mesmo de ir fazendo. De uma forma mais interessante, quando a gente vai agora para o segundo passo, que é a construção do parágrafo, não necessariamente nós estamos falando para você transformar aquela primeira sentença em parágrafo. Porque se algumas pessoas já gostaram, mas se eu já tinha que focar em fazer uma sentença, agora eu vou subir para um parágrafo, eu não posso ir direto para o parágrafo? Esse é o grande problema. Quando a gente fala de construir primeiro uma sentença, você está fazendo o quê? Trabalhando primeiramente o seu poder de síntese, de como você consegue transformar a sua ideia de uma maneira mais rápida e enxuta, e também pelo fato para você não construir raízes.
Mas no caso aqui, a transformação de parágrafo seria uma próxima etapa, caso você queira fazer o questão do roteiro, é você começar agora a destrinchar um pouco as suas ideias. É um leve brainstorm que a gente já vai começar a fazer, mas no caso aqui isso é para você começar a pontuar alguns possíveis personagens, alguns possíveis cenários, algumas possíveis coisas que você acha interessante, que fazem sentido perante a sua premissa inicial, a sua sentença inicial. Então essa segunda etapa na construção desse in-out, como é trazido nessa premissa da bola de neve, é você começar primeiro com a sentença e segundo para o parágrafo. No parágrafo você começa a construir já alguns personagens, já começa a citar alguns outros pontos que você acha interessante de ir colocando nessas etapas para a construção e a transformação dessa ideia inicial a alguma coisa um pouco mais robusta. Outra coisa importante dessa expansão de parágrafo é que, em tese, você já está começando a escrever a sua história. No caso aqui, você já está começando a apresentar a sua cena principal, o seu protagonista, o ponto de conflito, aquela primeira frase que a gente gosta de colocar como algo importante para criar algum impacto, para trazer algum gatilho específico, seja de autoridade, seja de curiosidade, seja qualquer um que você acha interessante. Então, no caso aqui, no escritor que trouxe essa premissa, essa técnica específica, o objetivo daqui é você já ir começando a escrever dentro da sua problemática, ou seja, você já tem o seu papel onde você colocou a essência principal e agora você vai colocando já aquela sua primeira frase, construir aquele seu primeiro parágrafo. É interessante porque essa técnica, apesar de ser um pouco mais prática, de já ir colocando as coisas no papel, ela não é tão simples, porque você vai precisar fazer diversas revisões no decorrer, tanto que a última etapa lá pra frente, que é a etapa 10, 11, já é uma etapa onde você vai rascunhar tudo aquilo que você escreveu a partir de então. Então aqui de uma maneira geral, para ficar realmente fácil, já que a proposta do livro onde foi tirada essa técnica é para você escrever como técnicas literárias para bobos, para trouxas, para burros, uma forma rápida e direta que você pode começar é, depois que você construiu a sentença, já começa a escrever seu primeiro parágrafo, já começa a introduzir o seu cenário como se fosse realmente apresentar ele para alguém, trazendo essa premissa, obviamente, já costurando alguns possíveis personagens, pontos de conflitos, até mesmo conflitos e obstáculos. Chega na terceira etapa, você vai começar a desenvolver personagens. Uma coisa interessante é que algumas pessoas elas gostam de já ir trazendo já uma ficha inteira de personagem. Galera que gosta de RPG já sabe como é. Criando NPCs com diversas páginas de profundidade, PJs, que são os personagens dos jogadores com diversas profundidades e camadas de background. No caso aqui, você já começar a descrever o seu personagem tanto de uma forma física, emocional e psicológica. Começar a colocar algumas motivações, alguns desejos, ambições, começar um pouco mais da quesito de personalidade. Claro que caso você queira fazer uma ficha de personagem, aprofundando ele de uma forma bem mais profunda, você até pode fazer, mas por enquanto, de uma maneira geral, é interessante você começar a rascunhar os personagens. Você já tem a sua premissa inicial, você já tem já o parágrafo inicial de introdução do seu cenário, da sua história, da sua problemática. Agora você vai começar a pôr os personagens dentro dessa problemática. Antes eu tinha simplesmente, eu queria fazer uma aventura medieval submarina. Beleza, essa é a sentença inicial da minha proposta. Agora, depois, com o parágrafo, ele começa dentro de uma terra distante, na profundidade do negócio, não sei o que, lá, existe uma menina, não sei o que. Beleza. Indo agora para a terceira etapa, que você vai começar agora a desenvolver os personagens, a menina é assim, assim, assado, tal família, ela tem essas características, essas emoções, essas ambições, essas motivações. Já começa a desenvolver esse seu personagem que faz sentido para a problemática que você começou lá no começo e também faz sentido para a sua sentença inicial. Agora a gente vai para o passo número 4, que é a expansão, escrever a primeira página. É uma coisa importante porque quando a gente fala sobre escrever, muitas vezes o escritor ele tem alguma certa dificuldade em colocar no papel. É muito brainstorm, é muita ideia, mas na hora de colocar no papel existe a sua grande dificuldade. E isso é o mais legal do desenvolvimento da escrita, você realmente ver no papel aquele negócio nascendo. Só que no caso aqui, você desenvolver a primeira página da sua história não é necessariamente você já começar a escrevê-la. E sim você já começar a detalhar alguns pontos importantes, como por exemplo, desenvolver um pouco mais a temática. Antes você tinha uma ideia principal e uma introdução do cenário, agora você vai transformar a temática mais específica. Eu quero uma aventura medieval, de um arco, de não sei o que, papapá, do mar, porque tem o descobrimento da nossa personagem. Você vai começar a desenvolver um pouco mais a temática, deixar mais característico o seu público-alvo.
Um outro ponto importante nessa etapa é você já pensar em possíveis arcos para o seu personagem. Eu quero fazer, por exemplo, um mice utilizando, por exemplo, um caráter. Eu quero fazer um mice, por exemplo, com o Milieu. Eu quero um mice de um investigation, de um event. Então é interessante que você vai começar a colocar algumas propostas de arcos de personagem, onde o mice é uma das propostas bem interessantes, ou até mesmo você pensar nos tipos de conflito. Eu quero que seja um conflito, por exemplo, de personagem versus personagem, personagens versus realidade, personagem versus natureza, personagem versus sobrenatural. Você já vai começar a pensar nos tipos de problemáticas que vão aparecer e os tipos de arcos de personagem que você quer fazer. Então, por enquanto, você já está escrevendo a sua história, tanto arquitetando na sua cabeça, quanto já colocando no papel, já vendo as coisas acontecerem. Claro que eu não estou falando para você realmente escrever a sua primeira página, porque você precisa entender alguns pontos mais para frente que vão desenvolver melhor. Porém, você já tem um início da sua história, já tem um arco possível, já tem uma temática, você já tem alguns conflitos que você quer fazer, já tem uma ideia dos seus antagonistas, já sabe aonde você quer chegar, então com isso você já tem uma primeira página, não necessariamente física, real, com a primeira página da sua história, do seu conto, do seu universo, mas sim você já tem como se fosse a primeira página do seu livro. Como que eu uso aqui? Como você já tem personagem, já tem arcos, já tem temática, já tem tudo isso, você já tem potencialmente a sua primeira página. Que quando você começar a desenvolver a sua história utilizando desse brainstorm que você já está fazendo, a sua primeira página sai bem mais fácil. Agora, essa quinta etapa é o detalhamento de personagem. Claro que quando a gente falou lá na etapa 3 que era para construir o personagem, você vai começar a pôr o quê? O básico para entender quais são as possíveis problemáticas que ele tem. Agora entra aquele ponto real da ficha de personagem. Claro que você não precisa literalmente fazer uma ficha de personagem, porém existem diversos tipos de fichas que você pode encontrar na internet. Fichas baseadas em campanhas de RPG, fichas baseadas nos arquétipos, fichas baseadas no desenvolvimento, por exemplo, ou de Jung ou como outro arquétipo literário. Então o interessante aqui é você começar a dar robusteza para o seu personagem. Não é simplesmente uma menina de cabelos loiros e os olhos vermelhos que tem a ambição de se tornar a rainha do Império Demoníaco, mas sim você vai começar a colocar, por exemplo, alguns traumas, alguns backgrounds, algumas manias, algumas outras coisas que você vai começar a desenvolver o seu personagem em diversos âmbitos. Não simplesmente colocar, eu tenho uma ambição X, mas até onde você está disposto a fazer tal coisa? Até que ponto você ultrapassaria a moral e a ética para fazer aquela coisa? Quais são as suas crenças limitantes? Quais são os seus pontos positivos, seus pontos negativos? Obviamente, a construção de personagem profundo como esse, eu vou futuramente fazer um vídeo falando mais sobre tipos de construção de personagens, utilizando premissas diferentes, porém aqui você vai começar a ver quais são os personagens que você gostaria que tivesse na sua história de uma maneira mais profunda. Você gosta de algum personagem de algum anime, de alguma série, de algum filme, de algum quadrinho, e gostaria que tivesse a sua versão, não necessariamente exatamente igual, porém alguma problemática específica? Eu quero fazer, por exemplo, um mutante que luta a partir do não sei o que, dentro do meu universo, então talvez seja um transmorfo, ou seja algum outro parente, ou fazer alguma coisa mais relacionada a, eu quero que tenha um trauma de existência, como aparece, por exemplo, na Vampira de X-Men. Eu quero fazer, por exemplo, a luta pelo bem, a torta à direita, como o Super-Homem. Eu quero fazer um personagem quebrado, como o Coringa. Então você vai começar a desenvolver mais profundamente os seus personagens, obviamente utilizando como premissa a construção inicial que você já fez, também a temática que você já desenvolveu, a frase inicial e também o cenário que você gostaria de colocar esses personagens. Agora na etapa número 6, você vai começar a fazer alguma coisa que a gente chama mais ou menos de um checkpoint. Seria você criar um escopo de uma cena. Seria basicamente, eu quero agora pegar esse personagem, e eu já sei mais ou menos o arco que ele quer fazer, já a jornada que ele vai fazer, não necessariamente a jornada do herói, quero fazer o arco específico, o mais específico, então comece produzindo as cenas. Então eu vou criar essa cena, mais ou menos esse acontecimento, e esse acontecimento, e esse. Então você não vai detalhar as cenas, mas sim, eu quero fazer a apresentação do personagem, depois vai chegar uma primeira problemática X, aí ele vai mudar para tal lugar, aí depois vai encontrar o personagem Y, depois junto com esses dois personagens eles vão viajar para tal cidade, nessa cidade eles vão descobrir um mistério que vão resolver, e esse mistério vai levá-los até a floresta de não sei o que, aí dessa floresta eu vou para cá, investiga aqui, investiga lá, papapá, então tem reviravolta, descobre que na verdade o pai da protagonista é o grande vilão, e depois ele tem que matar o pai.
Beleza, então você já tem mais ou menos o esboço das cenas. Onde você quer chegar com cada um? Você já tinha uma ideia geral, eu quero fazer um arco de personagem, eu quero fazer uma investigação, não sei o que, não sei o que. Agora você vai começar a esboçar. Eu quero que tenha essa cena, essa cena, essa cena, essa cena, essa cena. Porque você sabe onde você quer e já sabe onde você quer chegar. Agora vai começar a esboçar as cenas que vão mostrar daqui para lá, para onde você vai. Agora você vai começar a deixar as suas cenas um pouco mais profundas. Antes você tinha simplesmente esboçado, eu quero essa cena, essa cena, essa cena, essa cena. Era como se fosse realmente um storyboard bem superficial. Agora nessa sétima etapa, que é o expandindo para a quarta página, seria basicamente você começar a descrever mais profundamente as cenas. Seria você pegar todo esse eu quero chegar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, até no final da sua história. Beleza. Agora nessa cena, onde você tá? Onde você quer chegar? Onde você tá? Onde você quer chegar? Onde você tá? Onde você quer chegar? E assim você vai arquitetando. Então eu sei que na primeira cena eu quero apresentar o meu personagem e a problemática que ele está envolvido. Beleza, essa aqui é a sua ideia principal dessa cena. Então, onde eu quero chegar? Eu tenho aqui o personagem, eu quero chegar com que as pessoas descubram que ele é uma menina que tem a ambição tal. Então eu preciso mostrar cenas que mostram isso, um diálogo, uma possível apresentação, um combate talvez. Então você começar a destrinchar um pouco mais profundamente as cenas que você quer fazer, onde você está, onde você quer chegar agora cena por cena, expandindo a sua história. Então você está vendo que isso aí realmente é do pequeno para o grande, no caso do in-out, só que não é criativo de um world building, mas sim a construção narrativa de uma história. Você pode ir chegando na mesma forma que você constrói o seu worldbuilding, você pode construir a sua história. Ah, mas se eu fosse um out-in, teria como fazer um out-in para no quesito de uma história? Pode sim, onde você, por exemplo, transforma primeiro o seu maior e vai diminuindo. No caso aqui a gente tem uma premissa e vai expandindo. Então é bem interessante porque aqui você já vai começar a deixar o que fosse umas 4 páginas mais ou menos. Claro que não são 4 páginas literais que você já escreveu tudo isso, porque porém, pela quantidade de informações que você já está colocando aqui, eu tenho essa premissa, esses personagens, esse detalhamento de personagens, eu quero essas cenas, e agora eu começo a descrever as cenas mais profundamente, onde eu estou, para onde eu quero chegar por cena. Você já tem umas 4, 5 páginas de informações que quando você for depois juntar isso e transcrever a sua história, vai ficar bem mais fácil. Agora que você já intensificou as suas cenas, agora você vai realmente escrever as suas cenas. Você vai realmente pegar agora todas as etapas que você já fez e vai começar agora a aprofundar aquilo. Então, aqui eu queria fazer, eu pensei num diálogo. Mas beleza, agora que eu já pensei em diálogo, que tipo de diálogo eu vou fazer? É um debate, uma conversa, é uma trocação franca de palavras, são ameaças? Agora você vai realmente deixando cada vez mais extenso, mais extenso, mais extenso, porque isso vai construindo de uma forma geral. Você está vendo que você está fazendo o quê? Escrevendo a sua história no decorrer desse passo a passo? Isso que é o interessante. Claro que existem diversas outras formas, porém, essa metodologia do Snowflake serve para você já, enquanto você vai rascunhando o seu brainstorm, você já vai colocando as informações. Você detalhou, você pelo menos construiu as cenas no começo, primeiramente um arco inteiro, a sua história, de maneira de onde você vai, de onde você está para onde você vai. Depois você pegou essa ideia geral e foi colocando as cenas que você achava interessante para que essa coisa aconteça. Depois você começou a pegar cada uma das cenas e descrevendo melhor os caminhos que você quer fazer. E agora você vai desenvolver mais profundamente essas cenas. Você definiu que vai ter um combate? Contra quem? Por quê? Quais são os motivos? Quais são as técnicas? Eu quero que tenha uma investigação. Onde? Quando? Como? Então você vai começar a pôr mais profundamente essas cenas. E, obviamente, depois que você já está chegando já a esse nível de detalhamento, você já tem praticamente a sua história. Por isso que o desenvolvimento final é você pegar tudo isso que você fez e começar a, o quê? A unir as cenas. Você já fez a criação dos personagens, os seus arcos, as suas ideias, suas premissas, já sabe já o roteiro principal, o storyboard que você quer fazer. Você já tem já as cenas já feitas de cada uma das cenas que você quer fazer. Dentro de cada cena você já descreveu mais ou menos o que vai acontecer em cada cena. Agora você já expandiu cada uma das cenas. Agora você precisa conectar as cenas. Com isso, conecta aqui, conecta aí, até no final que você tem a sua história. Porém, como um belo escritor, nós temos a etapa 10. A etapa 10 nada mais é do que você simplesmente pegar então, tudo que você fez e começar a fazer a correção e o aprimoramento.
A correção seria você modificar o português, ver se existe coerência no começo, no meio e no final. Se você acha que tem alguma informação que foi, por exemplo, um Deus Ex Machina, apresentá-la no começo, criar alguns, por exemplo, de alguns foreshadows, uns easter eggs, uns red herrings, caso você ache interessante, criar, por exemplo, algumas conexões de uma arma de Jacobson, você pode fazer a proposição de uns gatilhos, você pode colocar a implementação de um personagem novo, criar a estrutura dos 3 atos. Então, depois que você já fez toda essa metodologia, todo esse formato, já tem todo o seu arcabouço, já tem diversas páginas de descrição e narrativa. Agora você pegar tudo isso e transcrever de uma forma mais completa, geral, as ideias com as formatações que você já queria fazer e a construção final da sua história. Então, pessoal, essa aqui é a técnica do Snowflake, trabalhado meio que passo a passo. Obviamente, existem coisas mais profundas que você quiser fazer. Claro que se você entende de inglês, ou caso você ache em português, procure aí o livro que eu vou deixar tanto aqui na descrição, que basicamente é o Writing Fiction for Dummies. Então, se você entende português, né, apenas o português, tem que dar uma procurada. Porém, se você manja de inglês, vai ser até mais fácil encontrar, principalmente na Amazon, que é fácil de você encontrar. Caso você queira uma explicação um pouco mais detalhada, mais profundamente, pode deixar aqui nos comentários que qualquer coisa eu faço um vídeo mais detalhado explicando cada uma das coisas e como você pode fazer mais profundamente. Mas também, caso você queira alguma coisa mais papo, mais direta, você pode encontrar nas minhas lives lá na roxinha, deixando aqui na descrição o link da Twitch para você ir lá me encontrar, que com isso nas terças, nas quartas e nas sextas-feiras eu abro sempre espaço para tirar algumas dúvidas e trazer algumas informações diferenciadas. Se você está vendo o vídeo aqui, com certeza aí quarta-feira estarei esperando você com muito amor e carinho para tirar mais dúvidas e bater aquele papo gostoso. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!